Olá, bom dia, quase meio-dia, né? A paz do Senhor para todos. Eu venho aqui hoje, nessa tarde, nessa manhã que ainda é 11 e pouco, né? Acho que 10, quase 11, eu venho falar uma experiência que eu tive, uma das experiências de Deus falar. Então a gente pensa que Deus não fala mais, né? Mas Deus ele fala de diversas formas, de várias maneiras. Então o Senhor, nesses últimos dias, antes dessa quarentena, Deus me tocou no coração, tocou na minha mente, na minha alma, que era para eu ungir minhas portas, ungir a porta, né? Em casa, um apartamento só tem uma porta, né? Mas eu ungi as portas do quarto, eu ungi as janelas, eu ungi a minha porta, né? Colocando óleo e repreendendo o espírito da morte. Como é que foi isso? Lá no Egito, quando o povo estava preso e que Deus mandou as pragas, na 10ª praga, o Senhor mandou que matassem o cordeiro, porque eles iam celebrar a Páscoa, né? E mandou que ungisse as portas com sangue. E hoje, o que a gente pode ungir? Com um óleo, o óleo ungido, entendeu? Você passa nos umbrais. Isso tudo é pela fé, porque o mundo espiritual não é todo mundo que, assim, às vezes você não vê nada acontecendo logo de cara, mas você vê as coisas vão mudando, e cada luta que Deus te dá é para você ter experiências para contar, muitas experiências. Quanto mais você pedir fé, Senhor, dá-me uma porção de fé, que isso que eu tô falando aqui, é Ele que fala, né? Dá-me uma porção de fé. Então, essa porção de fé, Deus vai te colocar à prova em todas as coisas. E quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais você vai vendo que o sobrenatural vai acontecendo, né? Então, aqui em Êxodo 11, no versículo... No versículo... Ai, meu Deus. Aqui, ó. Moisés, ó. Deus anuncia a Moisés a morte dos primogênitos. E você vê que eles já estavam há 40 dias que o Senhor estava mandando praga, se revelando, né? Aí parecia isso, parecia aquilo. E aí o Senhor mandou que eles ficassem em casa até que passasse as pragas. Todas as vezes que viu uma praga, eles ficavam em casa. Depois, o rei do Egito, Manassés, ele endurecia o coração por permissão de Deus, para você ver que quem comanda, os governantes, os presidentes, os deputados, não são eles. Tudo isso que está acontecendo é para você abrir os teus olhos. Tudo isso que está acontecendo é para você entender que Jesus está voltando mesmo. Ainda que a ciência esteja altamente adiantada, ainda que a ciência possa fazer bebê sem precisar de uma mulher, ainda que a ciência possa fazer mágica mesmo de transformação, Deus é Deus, é Ele quem comanda todas as coisas, até os pensamentos desses governantes. É Deus quem endurece o coração, é Deus quem está permitindo tudo isso. Isso tudo é para chamar atenção, isso tudo é para chamar a atenção da volta dele. Não se perca com a ciência, não se perca com a riqueza, não se perca com a grandeza das coisas desse mundo, não se perca esperando algo só dessa terra, mas se guarde, porque Deus existe e Ele está manifestando. E eu me lembro de um pastor, o pastor João Carlos Marques, há praticamente 25 anos atrás, eu ouvi quando ele falou isso, que ia vir uma onda muito grande de avivamento, que nós íamos ver um avivamento de enfermidades sendo curadas,
de pessoas mortas levantando, e eu creio nisso, que essa onda já começou. Mas por que isso? Isso tudo é para a gente anunciar o caminho de Jesus, a volta de Jesus. Ele, como Jesus veio da primeira vez, que usou João Batista. João Batista foi o profeta que anunciou a vinda do Cristo. E Cristo veio e morreu por nós e ressuscitou e vai descer. Entendeu? Mas não é agora. Isso aqui é um assunto, é um estudo mais profundo. Entendeu? E ele vai voltar. Mas antes dele voltar, a igreja vai ser arrebatada. É assim que eu creio. E ainda que fique aqui alguns que eu não quero ficar. Então, livre-se. Livre-se do ódio, da amargura, do julgamento, da língua ferina. Em nome de Jesus Cristo, livre-se disso. Comece a orar por você. Senhor, me ensina teus pensamentos, ver com os teus olhos. Sabe por que Jesus falou para a gente tirar a trave dos nossos olhos? Porque sempre nós temos defeitos. Nós somos pessoas com defeitos. Nós somos pessoas que estamos lutando sempre entre a carne e o espírito e a carne. Mas então, voltando para o texto que está em Êxodo 11, olha o que o Senhor disse. O Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, pois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Quer dizer, em outras versões, eles vos expulsarão. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, a cada mulher a sua vizinha, joias e pratas e joias de ouro. O Senhor deu o povo graça, porque a graça de receber também vem de Deus. Você sabia disso? Você só recebe aquilo que Deus vê graça em você para receber. Então, amém? Dai e ser-lhe-á dado. Boa medida, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, tudo que a gente recebe é porque a gente recebe graça de Deus primeiro, para as pessoas te abençoarem. Porque o Senhor falou aqui que ele ia mandar a última praga, que ia ser tirar os primogênitos da terra do Egito. E agora você para pensar, quando o pai de Manassés matou os primogênitos por causa de Moisés, olha só. Será que eles acharam que Deus não ia fazer nada? Às vezes nem acreditavam no nosso Deus. Porque vendo o povo, aquela escravidão toda, porque Deus, enquanto você não erguer os teus olhos para o alto, para esse alto que a gente fala, não é só você olhar para o céu, é você olhar para o céu de uma forma diferente. O que é essa diferença? É a tua crença. Deus, eu me entrego, tira as máscaras dos meus olhos. Nós precisamos de ti nessa situação. Enquanto o povo não clamou, reconhecendo Deus como o único Senhor, né? Deus como o único Senhor e Salvador. E enquanto eles não clamaram, Deus com toda a bondade veio e trouxe. E ainda assim, a gente sabe como é que foi a história no meio do caminho. Então, Deus veio e fez e provou que Ele é Deus. E tirou o povo de lá. E essa quarentena que nós ficamos aqui foi para nos fortalecermos. Grandes lutas espirituais. Pessoas passaram grandes lutas de fraqueza, de tristeza, muitas vezes até de falta de fé. Uma fraqueza que eu creio que também é da vontade de Deus, porque você vai se conhecer. Deus não condena você por você estar com fé ou estar sem fé, que a fé é Ele quem acrescenta, basta você pedir. Mas quando
voltando um pouco para Abraão também, quando chegou na terra prometida, o que Abraão fez? Abraão desceu para o Egito, porque a terra passava fome. A terra lá que Deus prometeu a ele estava cheia de fome, o povo estava com fome, não tinha comida, era seca. Então ele desceu para o Egito. Era para ele descer para o Egito? Não era, então ficou uma dívida lá. Aí, voltaram. O que aconteceu? Ele teve um filho com uma egípcia. Se ele não tivesse descido lá, essa escrava não teria ido com ele. Não é não? A promessa não teria sido diferente somente com Isaac. Então, teve Ismael. Então, depois o povo voltou. Olha aí. Por quê? Vai raciocinando. Vai ligando uma coisa com a outra. Voltou. Tinha uma dívida. E o povo ficou lá escravo. É tanto que quando José foi para lá, foi vendido pelos irmãos, Canaã ainda estava em dívida. Ainda era um pouquinho, era só praticamente a família de Jacó que existia lá. Então eles desceram e ficaram lá para se estabelecerem. Olha só, né? Por causa de um pequeno medo. Abraão teve medo de morrer. Entregou a mulher dele para quem? Entregou a mulher dele para o rei do Egito. Então, fique com Deus. Deus te abençoe e te guarde. Fique com essa história. Unja as suas portas, as suas janelas e declare a palavra do Senhor. Que nenhum mal vai te suceder. Comece a crer, a profetizar o que é bom. Deus usou isso com a gente aqui. Deus falou comigo e eu conversei com várias pessoas de outras igrejas que também Deus deu o mesmo discernimento. Então, nessa quarentena, você está se conhecendo. E saiba que essa é a sua primeira luta, tá? Deus ainda vai trazer outras lutas, mas aqueles que forem fiéis, os fiéis, não é porque são fiéis que estão batendo ponto na igreja todo dia, não. Fiel é aquele que quando sai da igreja continua sendo crente. É aquele que quando está dentro de casa continua sendo crente. O fiel, ele não se vende porque ele está passando fome. O fiel é aquele que vai dizer, não, eu sou crente. Eu sirvo ao Senhor. Eu creio na Bíblia de capa a capa. O fiel é aquele que não muda porque sai diante dos olhos do seu pastor. O fiel. Amém? Agora, quem não é fiel, é crente na igreja, é mundano no mundo, não dá para ter associação. Não dá. Lutas a gente sempre vai passar, porque quando você entender que a Bíblia é real, ela não é uma brincadeira. Ela não é uma brincadeira. A Bíblia é real. Amém? E eu te abençoo agora, em nome de Jesus, que toda e qualquer dificuldade da tua vida, creia que tudo que você está passando é para você ficar forte, firme com o Senhor. Amém? É para você ter testemunhos. Isso eu falo é para mim mesmo. Deus te abençoe e que todo o mal da tua casa agora seja repreendido. Creia, creia, creia que Deus não te abandonou e está te segurando nas suas mãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá ordem hoje, agora, para os teus anjos estarem com esses irmãos, segurando nas mãos deles, para que eles não caiam e nem tropecem com o seu pé em pedra. Aleluia, glória a Deus.